Alegria e paz, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Com grande alegria nos preparamos para mais um encontro com o Senhor. Preparar para o encontro com o Senhor significa também preparar o nosso coração, ouvindo e meditando as palavras que Ele nos dirá no próximo domingo e nos chamará à conversão. O tempo comum é muito marcado por esse contínuo ensinamento do Senhor para que nós sejamos melhores. Na verdade, é como se a cada domingo do tempo comum o Senhor fosse reavaliando ou fosse reorganizando coisas no nosso coração que ao longo dos dias podem se tornar um pouco confusas. Por isso, o próximo domingo tem como tema o perdão. No domingo passado nós vimos o Senhor falar muitas vezes sobre a importância da correção fraterna, mas agora Ele falará do perdão. E o perdão é quase que fruto, ou quase que consequência, melhor dizendo, de toda a nossa experiência em vida comunitária. Sempre será necessário o perdão. E o perdão é algo tão antigo que já começa há tanto tempo. É por isso que na primeira leitura nós vamos ouvir já do Eclesiástico falar sobre esse perdão. Era algo tão natural que já no Antigo Testamento aparecia a necessidade de se perdoar uns aos outros quando se vive em comunidade. Por isso, a primeira leitura nos vai dizer da necessidade de perdoar o nosso irmão, porque assim também nós seremos curados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Veja, o perdão também será necessário para a cura, e é por isso que nós temos que abrir o nosso coração sempre mais para o perdão. É verdade que essa primeira leitura tem um tom, às vezes, um pouco interesseiro, talvez egoísta, porque pensa, em primeiro lugar, em si mesmo. Pensa, em primeiro lugar, no perdão recebido por Deus e depois nas consequências na própria vida que o perdão trará, ou seja, as coisas boas que nos trará. A própria cura, por exemplo, é fruto do perdão, vem do perdão que nós somos capazes de dar ao outro. O Salmo responsorial nos vai mostrar exatamente como Deus é bondoso conosco, porque Ele nos perdoou primeiro. Sempre que Deus nos pede algo, é porque, na verdade, Ele já nos deu antes mesmo que nós pedíssemos. E depois, o que Ele nos exige, na verdade, é simplesmente que nós reacionemos, que nós sejamos capazes de corresponder àquilo que Ele nos deu primeiro. No caso, o Salmo responsorial vai dizer: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. E, na verdade, nos fala de como Deus é compassivo com as nossas culpas, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Como você pode perceber, Deus vem de encontro com as nossas debilidades, com as nossas necessidades, nos dá o perdão, a cura vem em consequência e então nós podemos outra vez ter a paz, ter essa segurança de que nós somos de Deus, nós somos para Deus. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, na segunda leitura: se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Pertencemos a Ele porque, em primeiro lugar, Ele nos criou. Pertencemos a Ele porque Ele nos perdoa todas as vezes que nós pecamos. Pertencemos a Ele porque Ele não desiste de nós, mas permanece com esse amor sempre fiel, disposto a salvar-nos sempre. O Evangelho do próximo domingo nos chamará muito a atenção porque começa com uma pergunta de São Pedro. São Pedro vai ao encontro de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E nos começa a contar uma história. E a história que Jesus conta para Pedro não é a história do perdão,
não é a história de um homem que perdoa. Não, pelo contrário. A história que Jesus conta é de um homem perdoado que não tem capacidade de perdoar. Ou seja, que não tem a capacidade de, ao receber a transformação, ao receber a graça, ao receber o perdão, não tem capacidade de levar à frente aquilo que recebeu primeiro. Por isso, como já disse, Deus não vai nos pedir algo que Ele não tenha nos dado antes. Quando o Senhor nos pede para perdoar o nosso irmão, é porque primeiro já nos perdoou. E esse perdão deve ser consequência de saber-se perdoado por Deus. Somente quem tiver um coração aberto e sentir-se perdoado por Deus poderá perdoar o seu irmão. Por isso, uma pessoa que confessa muitas vezes, que tem uma vida de oração contínua e também uma vida sacramental, sobretudo com o sacramento da confissão, com frequência, deve estar sempre muito disposto a perdoar, porque experimenta a cada confissão o perdão que Deus tem para ela. Assim, meus irmãos, a resposta de Jesus tem um significado profundo. É verdade, nós já sabemos que o número 7 na Bíblia não aparece por acaso e significa perfeição. O número 7, muitas pessoas já tentaram buscar o significado. Por que o 7? Eu escutei ultimamente uma expressão e uma explicação que me chamou muita atenção. É como 7 vezes é a capacidade máxima que você tem para contar com uma só mão. Se você pega o polegar e o indicador e começa a contar, depois com o polegar e o dedo médio, depois com o anelar, o mínimo, você vai e volta e conta 7 vezes. Assim, bem, não sei se essa é a verdade, daí que surgiu o número 7 como perfeito, mas serve para nos ajudar a entender que 7 é o número que eu posso contar na minha mão e posso chegar ao máximo daquilo que é a capacidade de contar em uma só mão uma certa quantidade de vezes. Mas sabendo que é o número da perfeição, o que Deus quer nos apresentar hoje no Evangelho é que o perdão deve ser um perdão perfeito. Não é qualquer perdão. Um perdão perfeito. E talvez, se nós pudéssemos colocar o nome para o nosso domingo próximo e para o nosso programa, seria o Domingo do Perdão Perfeito. O perdão perfeito. Bem, e o que é o perdão perfeito? O que é perdoar 70 vezes 7? Que perfeição é essa? E aí nós poderíamos voltar, por exemplo, na primeira leitura e ver que há um interesse ao perdoar. Porque se eu não perdoar, não serei curado. Se eu não perdoar, eu não terei essa intimidade com Deus. Se eu não perdoar, eu terei uma marca profunda no meu coração. E você poderia pensar, por exemplo, quem nunca escutou alguém dizer: você tem que perdoar, porque se não perdoar, isso vai te causar um câncer. Você tem que perdoar, porque se você não perdoar, você é quem perde. E assim, nós vamos criando uma concepção equivocada de que o perdão, na verdade, é algo para mim mesmo. Que o perdão, na verdade, é para me libertar a mim mesmo daquilo que o outro fez contra mim e me deixou na memória uma marca. Não é isso. Não pode ser isso. O perdão perfeito não é simplesmente por mim, mas é para o outro, por amor a Deus. Por isso, o perdão perfeito, 70 vezes 7, ele deve ser um perdão desinteressado, mas um perdão com o desejo de amar mais o meu irmão, ter a capacidade de superar aquilo que aconteceu e seguir adiante. Este é o perdão perfeito. O perdão perfeito não é esquecer o que aconteceu. Muitas vezes as pessoas buscam o padre e dizem: ah, padre, por que eu não consigo esquecer o que tal pessoa fez comigo? E eu digo: graças a Deus, significa que você ainda não deu amnésia. Na verdade, o perdão não é esquecer, o perdão é lembrar e não doer. Lembrar e não doer mais. O perdão, na verdade, é você lembrar de tudo aquilo que aconteceu e dizer: apesar disso, eu quero te amar. Apesar disso, eu quero o seu bem. E poder seguir adiante.
Na família, por exemplo, é necessário tantas vezes o perdão. Entre o esposo e a esposa, tantas vezes o perdão. E muitas vezes nós vemos um perdão que não é um perdão perfeito, mas um perdão que é um suportar a lembrança do erro do outro. E quantas vezes esse suportar chega um momento de cansaço, um momento de descrença e joga tudo na cara outra vez, como se a outra pessoa tivesse feito o mesmo erro muitas vezes. E na verdade é simplesmente a lembrança daquilo que eu tenho que suportar, né? De tudo aquilo que você fez contra mim e eu te perdoei, mas você volta a fazer. Tem um erro aqui, como se o perdão fosse suportar simplesmente guardar tudo aquilo que me causa dor. E não é isso, isso não é perdão. O perdão não é simplesmente também suportar em silêncio aquilo que o outro fez. O perdão é, na verdade, essa graça de decidir amar o meu irmão apesar de tudo o que passou. Apesar de tudo o que passou. Esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós com relação ao perdão. Que nós sejamos capazes de dar o perdão perfeito. O perdão perfeito que é, na verdade, consequência do perdão que Deus nos deu. Somente quem se sente perdoado por Deus, quem se sente amado por Deus, porque a quem muito é perdoado, a muito se ama. Então, somente quem tem essa experiência com o amor é capaz de perdoar. Por isso, o Senhor nos amou primeiro, como na parábola do Evangelho de hoje. O Senhor perdoa primeiro, e por isso um perdão de uma dívida tremenda, espantosa, e depois este homem é convidado a perdoar o seu irmão, e por causa de pouca coisa, de poucos gramas de ouro, ele não consegue perdoar o seu irmão. Por isso, meus irmãos, entenda que o perdão, na verdade, precisa sair de um coração que experimentou o amor de Deus. E é nesse sentido que as orações do próximo domingo nos chamará a atenção. Na oração coleta dirá assim: ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar. E para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Sentir a ação do amor de Deus na nossa vida é por meio do serviço, é por meio dessa imitação. Por isso é necessário entrar na escola de Jesus, é necessário viver com Cristo para experimentar essa ação do amor, ação que aparecerá também na oração da pós-comunhão. A oração de pós-comunhão nos dirá assim: ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia, ou seja, se na oração coleta disse ação do vosso amor, agora diz ação da vossa Eucaristia, porque a Eucaristia é a ação do amor de Deus. Penetre em nós todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Não pelos nossos impulsos, desejos de vingança, desejos de sobressair sempre, mas o desejo, mais o impulso da graça de Deus, da graça dos sacramentos que comungamos. Por isso, comungar da Eucaristia significa deixar que o amor de Deus haja em nós e nos faça capazes de perdoar. Por fim, a oração sobre as oferendas diz o seguinte: sede propício a Deus às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. A oferta que você leva sobre o altar, para o altar, a cada domingo, servirá para a salvação de todos. Por isso a pergunta que eu deixo e também a tarefa para o próximo domingo é exatamente essa: o que você levará para o próximo domingo para a missa? O que você apresentará ao altar do Senhor no próximo domingo? Que você se prepare, que você faça a sua oração, examine a sua consciência, a sua capacidade de perdão, a sua necessidade de perdão
e que possa levar ao altar do Senhor um coração puro, um coração desejoso de parecer-se cada vez mais com o Senhor e livre de qualquer falta de perdão. Assim, nós seremos cada vez mais imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.